colocou no coração deles, ó Deus, possa ser passado para cada um de nós. E eu te peço nessa manhã, Senhor, que toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, que a nossa mente e o nosso coração possam estar abertos e ligados com aquilo que o Senhor fará nesta manhã, em cada classe. E eu creio, Senhor, no renovo de cada um que está aqui nessa manhã. Essa é a minha oração. Enquanto os teus filhos estiverem aqui, tratando da tua casa, da tua palavra, o Senhor vai na casa de cada um deles, os protegendo, livrando e guardando de todo mal. Essa é a minha oração nessa manhã, com a certeza que não sairemos da mesma forma que entramos aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos estar aqui juntos aprendendo, tá, irmãos? Eu também estou aprendendo junto, né? Eu estudei um pouco, mas eu não sou tão sábia assim, né? Para falar toda sabedoria, né? Que existe na palavra do Senhor. Acho que cada um de nós tem, assim, uma sabedoria e o Senhor me deu algumas coisas aqui que hoje que eu aprendi e eu vou transmitir para os irmãos. Se eu errar, os irmãos me perdoam porque eu estou um pouco assim nervosa. Mas tem aqui os universitários que eu vou pedir ajuda, que já chegou aqui o pastor. Tem o pastor Camilo, né? Tem a irmã Jô. Então, que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã e que nós venhamos aprender, né? Porque o intuito da escola dominical é que nós venhamos aprender a palavra do Senhor. Né? E muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos, eles não dão esse grande valor que é estar na escola dominical, porque aqui a gente aprende muita coisa, irmãos. E eu sempre coloquei como prioridade na minha vida vir na escola dominical, né? Sempre foi um compromisso que eu tive com Deus. E às vezes, quando surge algumas coisas, e fala, tem que ser no horário, eu falo, eu não vou poder ir não, porque primeiro eu vou ter que ir na escola dominical. Se for depois... Né? E nós vamos tratar hoje um pouco disso também. Amém? Hoje a lição é a lição de número 8, que diz a palavra de honra do cristão. O texto básico está lá em Mateus 5, 33, 37. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler? Por favor. Mateus 5, eu queria a participação dos irmãos também na leitura. Nós estamos aprendendo, né, irmãos? O Sermão do Monte, né? E tem sido muito edificante na nossa vida, essa palavra de Jesus para nós. Por que tem sido edificante? Porque ela mostra as qualidades que nós cristãos temos que ter. Jesus mostra não saindo fora da lei, mas ele mostra com simplicidade, né, o que devemos fazer. Amém? Quem vai querer ler aí? Quem se prontifica a ler aí? Pode continuar, pastor. Vamos ler até o 37.
Amém. Então, Jesus está nos alertando que a nossa palavra tem que ser categórica. Se o sim for o sim, se o não for o não. Né? Se passar disso, é procedência maligna. E, infelizmente, irmãos, existem algumas situações que nós vamos ver aqui mais na frente, aqui, que a gente se embaraça um pouco na nossa vida. Então, hoje nós vamos aprender que esse embaraço tem que sair da vida do cristão. Tá bom. Obrigada, viu, meu filho? Eu não tenho hábito, né, irmãos? Mas Jesus é bom. Jesus vai nos ensinar. Então, o que passar disso é procedência maligna. E muitas vezes nós se embaraçamos com as coisas da vida e acabamos pecando sem saber, né? Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, tá, irmão? Vamos ler também, o texto básico diz aqui, o versículo-chave, Tiago 5,12. Quem quer ler? Então, Tiago está aqui, ele está transmitindo, né, retransmitindo o que Jesus falou, né? Que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Categórica no que a gente fala. Se eu falar que é sim, vou ter que cumprir um sim. E se eu falar que não, é não. Então, ele está retransmitindo o que ele aprendeu de Jesus para a igreja. Amém? Vamos ler aqui, irmãos, o alvo da lição. O alvo da lição diz assim: mostrar que o cristão deve ser tão confiável naquilo que diz, que não precisa reforçar sua palavra em juramentos. Então, o Senhor, aqui o comentarista está falando que tem que mostrar que a palavra do cristão vale mais, né? Tem mais credibilidade do que se ele for jurar. Porque ele pode jurar e pode não cumprir. Então, a palavra, nossa palavra de cristão, tem que ser mais importante de tudo, né, irmãos? E se a gente se comprometer com alguma coisa, nós vamos cumprir o que nós falamos. Então, nós temos que ter credibilidade na nossa palavra, tá? E os objetivos da lição diz assim, ó, está ciente da importância de ser uma pessoa confiável. Então, você sabe se assim, você é confiável? Então, nós temos que ter a consciência de que nós somos confiáveis. Que se nós falarmos, a pessoa vai confiar no que a gente está falando. Então, Jesus, aqui o comentarista fala isso, que nós temos que ter essa consciência de saber quem nós somos, né? De como que é o nosso agir, de como que é o nosso falar, né? De como que a gente resolve os problemas da nossa vida. Então, a gente tem que ter consciência de quem a gente é. Será que eu sou uma pessoa verdadeira? Ou será que eu sou uma pessoa que eu não sou verdadeira? Mas o cristão tem que ter essa consciência de ser verdadeiro, tá? Atentar quanto ao que fala ou promete. Nós lemos lá Tiago, e depois nós vamos ler mais um pouquinho aqui na introdução. Atentar com o que fala ou promete. Temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. É o que eu falei para os irmãos, às vezes, no mundo de hoje, a gente se embaraça com algumas coisas que a gente acaba mentindo. Né? Não é nem é o nosso intuito de mentir, mas a gente acaba se embaraçando. Isso nós vamos ver lá na frente também. Mas já estou dando uma deixa aqui para a gente saber como que vai ser. Amém, irmãos? E falar a verdade e ser uma pessoa confiável. Então, a verdade tem que prevalecer na nossa vida o tempo todo, irmão. O mundo fala assim, doa quem doer, mas fala a verdade. Mas o mundo não faz isso, né? O
O mundo mente. Mas nós, cristãos, temos que falar a verdade tem que prevalecer em nós, né? Porque nós temos que viver a palavra, e a palavra é o quê? É a verdade, né? Se nós não vivermos ela, nós estamos sendo o quê? Nós estamos mentindo para nós mesmos. Então, por isso que você tem que ter consciência de quem você é. Amém? Vamos ler aí a introdução. William Shakespeare disse sobre o uso da língua: possuímos um coração tão altissonante quanto um sino, e a língua é o badalo. Pois que o coração pensa, a língua fala. O controle desse badalo é o quê? É a língua. Expressa o que a Bíblia diz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a sua religião é vã. E mais, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Isso é tão relevante para o cristão que ele deve pedir a Deus que guarde os seus lábios para que as palavras proferidas sejam agradáveis à sua presença. Amém? Eu vou pedir os irmãos agora, para quem quiser ler, Tiago, capítulo 3, versículo... Espera aí, irmãos, que eu estou um pouquinho perdido aqui, mas Deus é bom. Eu vou abrir aqui para saber qual versículo que eu anotei, mas me perdoa. Não é 2, mas eu não ia ler o 2, não. Eu ia ler sobre aquele que fala de refrear a boca do cavalo. Qual que é aí pôr freio na boca do cavalo, pastor? Três. Pode ler, irmã. Nós pomos freio na boca dos cavalos para que nós obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. É esse, irmão? É esse, amém. Então, aqui Tiago está falando a respeito sobre isso. E aí eu tirei isso para a nossa vida. O nosso corpo, ele tem que obedecer à língua? Não. A língua tem que obedecer à nossa mente, ao nosso coração. Então, a gente tem que ter cuidado no que nós vamos falar. Temos que frear. Aí entra o quê? O fruto do Espírito Santo de Deus, que é o quê? O domínio próprio, tá, irmãos? Com que ter cuidado no que falamos, tá bom? Eu vou falar aqui sobre uma historinha que eu li, que existia um homem que ele era um mercador, e ele tinha, é um conto, né? Ele tinha um escravo, e esse homem, ele ia receber uma visita muito importante na casa dele, e ele falou assim para o escravo: vai lá no mercado, compra a melhor comida que você achar lá. O escravo foi lá no mercado, ele deu bastante dinheiro, aí o escravo voltou e mostrou a bandeja. Ele falou: o que você comprou? Quando ele levantou o pano, era uma língua. Ele falou: não, que isso? Por que você trouxe isso? Aí o escravo falou: a língua é a melhor coisa, é a melhor comida que nós podemos comer. Por quê? Com a língua nós falamos bem do nosso irmão, nós oramos, né? Com a língua a gente fala coisas boas, né? Com a língua a gente fala eu te amo, né? Com a língua podemos falar papai e mamãe, né? Orar a Deus. Com a língua podemos pedir misericórdia, podemos pedir perdão. Aí o Senhor ficou meio assim, falou para ele assim: volta lá agora, compra a pior comida que você tiver, que tiver lá no mercado. Aí ele voltou, comprou, voltou e voltou com a língua. Quando ele abriu, falou: mas a língua? Ele falou: a língua é a pior comida que nós podemos comer. Por quê? Com elas, nós falamos mal do nosso irmão, nós julgamos, nós criticamos, nós amaldiçoamos, né? Nós falamos coisas que
e pode até matar uma pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Porque, às vezes, a gente fala coisas que, para você, não representa nada, mas para o irmão representa muito. Então, você tem que aprender a refrear a sua língua, a ter domínio sobre ela. Porque é uma coisa difícil? Tem pessoas que gostam de falar muito, né? Falar, se expressar rápido. Isso aí também vai ser uma grande coisa que nós vamos ver lá na frente. De falar sem pensar. Tá? Então, nós temos que ter domínio sobre ela. Mas a palavra aqui, a revista hoje, não é sobre a língua. Mas eu quis trazer isso aqui também, que é para a gente poder saber, né? Vamos ler aqui agora, irmãos. A Bíblia nos questiona a prática dos juramentos, mas a leviandade dos perjúrios e o tomar o nome de Deus em vão. Jesus condenou os juramentos da vida do cristão e propôs um padrão mais elevado, que é credibilidade em tudo que falamos, e não apenas no que juramos, tá? Então, Jesus ensina aqui que a nossa palavra tem que valer muito mais que qualquer coisa, né? Você tem que ter responsabilidade pelo que você diz. A sua palavra antigamente falava assim, eu dou a minha palavra. E era cumprido, né? Hoje em dia, irmãos, nós vivemos num país que a palavra não vale de nada, né? Então, a nossa palavra não tem peso mais. Por quê? Porque não há um cumprimento no que nós falamos, no que nós prometemos. Por isso que existem algumas burocracias. Se você for fazer uma negociação com alguma coisa, você tem que ir no cartório, comprovar quem você é, levar todos os documentos, levar seu comprovante, aquele justiça for atrás de você. Então, você tem que autenticar tudo. Então, há essa burocracia. Por quê? Por conta de que nós não cumprimos com a palavra que nós falamos. Antigamente, era diferente, né? Eles usavam o juramento. Então, eles juravam, né, para qualquer negociação que eles iam fazer. E hoje, infelizmente, tem essa burocracia porque nós não cumprimos. Mas nós estamos estudando hoje para o cristão. Então, o cristão tem que ser diferente. O que sair da sua boca, você vai ter que cumprir. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a nossa vida. Vamos lá, os juramentos e os antigos. Mateus 5,33. Quem pode ler? Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, irmãos, lá no Antigo Testamento, o juramento era uma prática, né, que eles tinham. Tudo que eles iam fazer formalmente era jurando, né? Então, tudo que fosse falado ali tinha que ser cumprido. Não era propriamente obrigado, mas se você falou, você teria que cumprir, tá? A prática de fazer juramento vem dos tempos mais remotos. Essa foi a formação de pactos em decisões dos tribunais e na obrigação de ser realizados os deveres consagrados. Então, tudo que eles iam resolver, eles resolviam através desse juramento, dessa prática que eles tinham, né? Mas Jesus está falando aqui conosco, vou voltar de novo lá no Sermão do Monte, que para nós hoje isso não é muito válido. O que é válido é a nossa palavra, é a nossa sinceridade do nosso coração, tá? Os juramentos, eles eram permitidos de modo que deles se utilizava e era por eles responsável. Então, quer dizer,
se eu jurei, eu era responsável pelo que eu estava fazendo, né? A responsabilidade era minha. Você não era obrigado a jurar. Mas se eu jurei, a responsabilidade era minha, tá? Isso era nos antigos. Os juramentos não foram ordenados, mas permitidos. Mesmo não sendo diretamente ordenado, os juramentos eram permitidos, responsabilizando assim quem deles utilizava. É o que eu falei, né? Se você utilizou o juramento, você tinha que cumprir, a responsabilidade era sua. Tá bom, irmão? Os juramentos eram muitas vezes precipitados, né? Vamos ver aqui, vamos ler lá na frente, o tópico 2. Os juramentos muitas vezes eram precipitados. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Vamos ler aí, Provérbios 20 e 25. Quem pode ler? Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Então, o que Deus está falando aqui através de Provérbios é o seguinte, irmão. Significa que prometer algo apressadamente para Deus pode ser o quê? Um laço, uma armadilha, né? Que você pode se arrepender lá na frente depois. Então, por isso que temos que ter a consciência de não falar apressadamente. Eu sou uma pessoa que eu falo muito. Então, eu tenho pedido a Deus que Ele possa me acometer mais, né, das minhas palavras, porque, às vezes, quando eu falo precipitadamente, depois eu vou ter que pedir perdão, porque eu magoei alguém. E pedir perdão é muito difícil, né, irmãos? É difícil, às vezes, a gente pedir perdão. Então, para você não acontecer isso na sua vida, é melhor o quê? Que você pense muito bem antes de falar, que você fale pausadamente, que você não fica falando blá, 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 sem parar, porque senão você pode se arrepender no que você diz e depois já era, né? Você vai ter que cumprir com o que você disse, né? E, às vezes, também a gente fala assim, não, pode deixar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e acaba que você não vai fazer nada daquilo. Então, você falou precipitadamente e não cumpriu com o que você falou. Nós vamos ler aí agora, o senhor pode ler. Amém? É o caso de Jefité. Vamos ler aqui. Pastor Camilo vai ler. Juízes 11, 30 a 36. 30 a 36. Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era só a única, não tinha outro filho, nem filha. Até aqui, 35, né? E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Viu, irmãos? Ele falou precipitadamente. Às vezes a gente fala as coisas e a gente não pensa no que você está falando, né? Ele se precipitou em dizer que o que saísse lá da porta da casa dele, ele ia oferecer como sacrifício ao Senhor.
Mas ele não pensou o que poderia sair lá da casa dele. Aí hoje você fala assim, hoje nós não temos essa prática de sacrifício humano. Mas Jefté, aqui, a palavra de Deus não diz o que Deus falou, se Deus quis que ele fizesse isso ou não. Mas Jefté tinha temor ao Senhor. Ele tinha temor ao que ele sabia quem era Deus. Então, se ele falou, ele cumpriu. Ele sacrificou a filha. Né, irmãos? Isso é muito triste. Essa palavra aí, você fica meditando muitas coisas, né? Mas ele fez. Ele cumpriu com o que ele prometeu. Aí nós vamos ler lá em Provérbios 20 e 25, que diz o quê? O Provérbios falou isso aí, a palavra de Deus, que era para a gente ter cuidado, porque muitas vezes o que sai da nossa boca pode ser uma armadilha, para que a gente possa se embaraçar, né? Então, o Jefté, coitado, ele teve que dar, era a única filha que ele tinha. Mas quem mandou ele falar isso? Eu acho que ele estava lá na guerra, lá naquele, né, na fervura da guerra, ele falou, Senhor, o que vier lá, eu acho que ele pensou, vai vir um boi, vai vir um jumento, vai vir alguma coisa, mas ele nunca pensou que seria a própria filha. E a filha saiu com maior alegria, né, para poder receber o pai que tinha ganhado a guerra. E ele falou, e agora? Mas, eu acho assim muito bonito, da parte de Jefté, que fique como lição na nossa vida, que ele temeu ao Senhor. Então, ele cumpriu o que ele prometeu. E muitas vezes a gente faz promessas para Deus que a gente não consegue cumprir. Né? Eu vou ler a Bíblia esse ano, eu vou ler a Bíblia todinha, pastor. Eu vou ler. Você está prometendo que você vai ler. Você leu? Já passou 1 ano, já passou 2 anos, você não leu a Bíblia toda. Não precisa prometer, irmãos. A Bíblia é o nosso alimento. Nós temos que lê-la todos os dias da nossa vida. É daqui da palavra de Deus que a gente edifica a nossa vida. É que a gente aprende, né? Então, eu vou prometer que eu vou do mundo, vou prometer que eu vou para a academia esse ano. Meu Deus, não promete, você vai? Eu não vou prometer, porque eu não vou. Eu vou prometer que eu vou fazer dieta. Senhor, me perdoa, mas eu consigo não. Eu tento, mas eu não consigo, né? Então, não promete o que você não pode. Tá bom, irmãos? Que a gente possa aprender muito sobre isso. A gente tem que prometer só o que está ao nosso alcance, o que nós podemos fazer, né? E não falar apressadamente, precipitadamente, porque depois você vai ter que pedir perdão, algumas coisas dá para você até reverter diante de Deus pedindo perdão, mas tem outras coisas que você tem que cumprir na íntegra, tá? Se você falou, você vai ter que cumprir. Então, existem as consequências, né? A consequência de Jefté foi, ele teve que dar a filha dele. Então, existem consequências na nossa vida devido a palavras que nós proferimos e não cumprimos diante do Senhor. Não faz, É. Não cabe. Verdade. Vem, as consequências vêm. Pode falar, pastor. Aham.
o senhor é uma pessoa abençoada, né? Como todos nós cristãos temos que ser, ter essa atitude aí do senhor. Pode terminar, pastor. É. É. Porque é muito sério, né? É muito sério. Quando você promete a Deus, não é você prometer a mãe nem o pai, mas mesmo assim, se você prometer para sua mãe e para o seu pai, é isso que Jesus está colocando aqui na lição. Ele está nos mostrando que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Né? Para poder, né, ser tudo certo na nossa vida. Mas aí o pastor estava falando, eu posso ter esquecido. Às vezes, irmãos, existem coisas que a gente realmente é falho. Mas só que o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele nos lembra, né? Ele está sempre conosco, ele lembra, ele traz na nossa mente o que você fez de errado. Né? De muito tempo atrás, olha, eu comprei lá um perfume lá da Denise, eu não paguei a Denise. Entendeu? Irmão, o que é isso, irmão? É de Deus também, Mas Jesus também estava falando na nossa vida. Com tudo, não é só com Deus não, entendeu? É com tudo. O cristão, a vida do cristão tem que ser verdadeira, ele tem que ser honesto. Tem que pagar. Se você não pode ter um perfume, você não vai lá na Denise comprar não, tá, irmão? Por quê? É o trabalho dela. Ela está precisando do dinheiro. E se você não pagar, você está pecando. E tem muitas pessoas que, infelizmente, têm esse hábito. Né? Oh, Jesus. Então, nesse momento aí, o senhor vai se justificar, mas o senhor tem que comprovar o que aconteceu, para o senhor não pagar naquele dia. Ó, aqui o meu olheirite aqui, ó, meu extrato do banco não caiu, mas amanhã eu te dou a minha palavra que eu vou lá pagar. Então vai pagar, tá, irmão? Vai pagar, porque se você não pagar, você está pecando diante do Senhor, tá? Jesus está falando isso, a palavra sim, sim, não, não. Crente que não paga é caloteiro, tá? Então, aí você vai... Aí como que você vai receber as graças de Deus na sua vida se você não está na posição para isso? Né? Às vezes Senhor, por que minha bênção não chega? Por que tudo na minha vida é assim? Porque você age, irmãos, você age de maneira que Deus não se agrada disso, de como é o seu agir. Então, por isso que lá na frente eu falei, você tem que ter certeza de quem você é. Uma vez que você aceitou Jesus na sua vida, você tem que ser lavado, remido, transformado, irmãos. Nós não podemos mais ser aquela velha Sueli, aquela lá morreu. Eu tenho que ser agora nova criatura. Eu tenho que buscar as coisas do reino. Eu tenho que andar na verdade. A minha palavra tem que ser verdadeira, sincera, né? E não ser mentirosa, porque mentira é coisa de quem? O diabo, tá bom? Luz do mundo, sal da terra. Nós vamos falar, lá na frente nós vamos estudar mais isso aí. Pode falar. Sem crédito. Sem credibilidade na sua palavra. Uhum.
Exatamente, é o que Jesus falou. É que a sua palavra seja sempre sim, sim, não, não. Deixa o juramento para lá. O Senhor está falando do que você, do teu agir, do teu falar, do teu andar, de como que você deve proceder diante dos compromissos que você adquire. Entendeu? Se você tem um compromisso com o pastor Camilo, você tem que cumprir o compromisso. Então, é isso que Jesus está falando. Que seja sim, sim e não, não. Tá? Vamos ler aqui, irmãos. Aqui, os juramentos exigiam cumprimentos, tá? Então, nós já lemos a história de Jefté. Vamos ler também Esaú. Esaú, pode ler, pastor? Esaú, Gênesis 25, 27. 25, 27, pode ler. Não, é que eu botei o 27. Aleluia, Jesus. Até quanto? É 27 ao? Não, 25, Só 27 só. 25 ao 27. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado ao seu calcanhar, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e foi varão périto na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando na tenda. Até aqui? Amém. Então, nós sabemos a história de Esaú e de Jacó, né? Já começou o ser enganador, né? Jacó já começou desde o ventre ser enganador. Quer dizer, Esaú apressadamente, com fome, vendeu primogenitura. Deixa eu ler aqui, irmãos, que eu tenho que falar essa palavra certa. Como é? Primogenitura. Ele vendeu. E era muito importante isso, irmão. Naquele tempo, ser o filho mais velho, né? Ele herdava tudo, ele ia ser o cabeça de tudo. Ele vendeu, ele deu. Por que ele deu? Porque ele, sabe o que é, irmão? Porque ele gostava muito de comida, irmãos. Né? Ele não pensou no que ele fez lá da caça, que ele tinha caçado, o pai dele, fizeram lá um guisado com lentilha, com tudo, e ele já veio cansado, com fome, não pensou no que o irmão dele falou. Não, eu te dou sim. Quer comer? Eu te dou, mas você vai ter que me dar a sua primogenitura. Aí, o que ele fez? Ele vendeu, então ele teve que cumprir com o que ele fez. Por isso é perigoso a gente falar coisas apressadamente, sem pensar. Vamos pensar muito bem antes de a gente falar alguma coisa. Às vezes, as situações, porque a irmã falou mal de mim, eu vou lá, eu vou brigar com a irmã. Vai não, irmão. Deixa passar a ira, deixa passar tudo, deixa o vento acalmar. Vai orar primeiro, para Deus te dar um direcionamento do que você deve fazer. Irmãos, no momento da ira é muito difícil a gente se controlar, mas entra o fruto do Espírito Santo também na nossa vida. Domínio próprio. Por quê? Às vezes, a gente quer ir lá e tirar satisfação com a irmã. Irmã, por que você falou isso de mim, irmã? Irmã, eu era muito assim, tá? Mas Jesus tem me transformado. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Porque eu já fui muito assim. Fala, mas irmã, por quê? Quando você é sincera, verdadeira, você não aceita que as pessoas falam um engano sobre você. Não é verdade, pastor Eliel? Então você quer ir lá questionar. Mas eu tenho que aprender que quem me justifica é o Senhor. Quem me justifica é o Senhor. Não adianta eu ir lá falar para ela, você errou. Por quê? O pensamento de Deus sobre mim é o que importa. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Quem eu sou, né? Então não adianta você fingir ser uma coisa que você não é. Não é verdade, pastor?
Exatamente. Mas isso Deus prepara, por isso que eu estou falando. Temos que orar para Deus preparar a situação. Você falar, irmã, senta aqui, minha irmã, com amor. Porque o cristão tem que ser, né, amor. Também. Também, Deus vai lá e incomoda, né? Entendeu? Às vezes a gente faz alguma coisa, né, irmão? Que você fala assim, no momento você não... Você fez, mas aí, no momento que você está lá na sua cama, lá pensando nas coisas de Deus, Deus traz na sua mente o que você errou. Aí o Senhor fala contigo, é tão bom a gente ouvir a voz de Deus assim, né? Deus fala assim, vai lá, peça perdão para sua irmã, né? Vai lá e se conserta com seu irmão, né? E quem ouve a voz de Deus, isso é muito bom, irmão. Mas, infelizmente, tem pessoas que não conseguem ainda, não estão com o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. Mas nessa igreja aqui, todos nós ouvimos a voz do Senhor. Quando Deus fala aqui exortando, é porque Ele está querendo nos consertar. Se a palavra, nós temos que aceitar, irmãos. Nós não podemos só aceitar que você está bom, que está tudo certo. Não, nós somos falhos. E Deus quer o quê? Nos santificar para que a gente vá morar no céu. Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Então Deus muitas vezes vai chegar aqui em cima, usar o pastor e falar, irmão, se conserta. Está na hora de se consertar. Chega de ser mal pagador. Chega de ser caloteiro. Vai pagar o que você deve. Não age mais dessa maneira. Age da maneira certa. Porque eu sou verdadeiro, né? Então, se você me serve, se você me segue, se você tem um compromisso comigo, Deus fala assim. Então, por favor, se arrependa. Hoje em dia, não tem mais evangelho de arrependimento, é difícil. Você vai em algumas igrejas, somente de prosperidade. Deus é bom, Deus prospera. Mas o evangelho do Senhor é o arrependimento para você entrar no céu. Temos que se arrepender e santificar. Mas é bíblico isso. Vai lá e se conserta com o seu irmão. Vai e se conserta. Mas a pessoa parece que finge demência, abstrai. E não, eu fiz, ele vai me perdoar e está tudo certo. Ele pode te perdoar. Diante de Deus, ela está certíssima. Mas você diante de Deus vai para o inferno. Sinto muito em dizer, mas vai. É verdade, irmão. Nós não podemos fugir da realidade de Deus, da realidade da palavra do Senhor. Nós não podemos fugir disso, né? Então, nós temos que se conscientizar sempre, irmãos, em agir corretamente em tudo. Porque nós cristãos, nós somos visados em tudo, irmãos. O diabo, ele não brinca de ser nosso inimigo. Ele é declarado nosso inimigo 24 horas. Então, ele vai o quê? Ele vai te acusar o tempo inteiro. Então, é por isso que é preciso a gente andar corretamente, para que a gente possa, né, estar sempre diante de Deus certo. Amém? O Antigo Testamento exigia o cumprimento, né? Ninguém era obrigado a jurar ou fazer voto, mas se obrigava a cumprir. Quando Deus fazia, né? Usar nos juramentos expressões como juro pelo Senhor, tão certo como vive Deus, tomo a Deus por testemunha, e depois deixar de cumprir o voto, era questionar a realidade da própria existência de Deus. Por isso Jesus falou, não jura por isso, não jure por Deus, não jure por Jerusalém, pelo trono de Deus, não jure. Por quê? Você estava questionando o próprio Deus. Então, e Jesus está falando,
que a sua palavra não precisa de juramento, mas que você seja sincero em fazer, tá? O Antigo Testamento empregava o juramento para combater a mentira, mas isso não impedia que ela se infiltrasse pela a prática do perjúrio, que era o quê? Ele ia lá, ele prometia, mas ele não cumpria. Então, era o quê? O falso juramento. Tá, irmãos? Eu vou ler aqui para os irmãos. Hoje, no nosso Brasil, né, existem coisas que, por essa falsa mentira, esse falso juramento, você também tem, como se fala, consequências. Você vai lá você testemunha no juiz. Quem já foi aqui? Você testemunha. O juiz fala o que para você? Jura dizer a verdade? Somente a verdade? Aí você tem que falar a verdade, né? Por quê? Se você não falar a verdade, você vai ter consequência, porque diante da justiça, se você mentir, você é preso, irmão. Então você não pode ir lá ser testemunha de uma coisa e falar a mentira. Não pode. Né? Aí se você fala para o juiz assim, talvez não, o juiz fala, não, é sim ou não? O juiz fala isso. Né? Você fez ou você não fez? Então, quer dizer, não tem que ter dúvida. Né? Aí a pessoa fala, não, então pode prender ele, porque ele está falando mentira, que ele não sabe nem o que ele está falando. E é assim, irmão, é consequência. No Brasil, é essa a consequência da lei, tá? O falso testemunho, tá? Os juramentos de Jesus, Mateus 5:34. Pode ler, pastor? Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Amém? Amém. Então, é o que acabamos de falar aqui, né? Porque se você ficar jurando, você está questionando, né, a autonomia de Deus, tá, irmãos? Então, os juramentos não tem que ser por nada. Vou falar aqui agora com os irmãos. Porque não há por que a gente jurar pelo nome de Deus. Para que eu vou jurar por Deus se Deus sabe de tudo? Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo. Onipotente, ele sabe. Ele está o tempo todo conosco. Então, não adianta a gente ir lá jurar na presença dele, se ele sabe de tudo, tá? Vamos continuar aqui. No Sermão do Monte, Jesus condena os juramentos falsos ou perjúrios e a distorção farisaica de querer limitar o cumprimento dos votos. Diziam que apenas os juramentos que incluíam o nome de Deus se tornavam obrigatórios. Jesus disse que não há como evitar referência a Deus, mesmo que não se mencione diretamente o seu nome. Ao contrário de contradizer o ensino do Antigo Testamento, ele apresenta um modelo mais excelente para o cristão. Né? Se um juramento exigir toda a verdade naquilo que se fala, isso pressupõe que na conversão diária há bastante mentira. Jesus ensina que não apenas aquilo que se diz sobre juramento, mas certamente a totalidade do que falamos é proferida na presença de Deus, que tudo conhece, tá? Porque Jesus disse, de modo algum jureis, se o próprio Deus fez um juramento com a palavra. John Stott. A isto creio que devemos responder que o propósito dos votos divinos não foi aumentar a sua credibilidade, considerada que Deus não é homem para que minta, mas sim despertar e confirmar a nossa fé. A falha que levou Deus a conceder como um nível humano não se deve qualificar falsidade de parte dela, mas de nossa incredulidade. Então, aqui, irmãos, Jesus, ele chama a nossa atenção lá no Sermão do Monte, né? Que não para que nós não
cumpríssemos a lei, né? Mas para que ele mostrou a lei em uma outra dimensão, né? Seria na dimensão da igreja hoje, né? Então, ele mostrou de maneira simples, tá? Deixa eu ver aqui onde eu estou, porque a gente sai um pouco do contexto, aí a gente se perde um pouco, tá, irmão? Me perdoa, mas eu vou me achar aqui em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Juramento do cristão. Vamos lá. O que Jesus nos pede nesse versículo é que a nossa palavra seja o quê? Sincera e normal. Pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Então, Jesus está falando igual nós estávamos falando aqui, que a nossa palavra tem que ser de verdade. Nós temos que ser sinceros o tempo todo. O ser humano é falho, irmão. Ele tem um lado difícil na nossa vida, que é o lado do que ficou para trás, do que morreu. E às vezes a gente tem que lutar muito com aquele, porque ele vem querer aparecer na nossa vida. Mas nós temos que lembrar que aquela lá que mentia já era, acabou. Né? Hoje eu não posso mentir mais. Hoje eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que ser sincera. Eu não posso ser uma mentira. Tá bom, irmãos? Devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus, tendo Jesus o exemplo de quem falou sempre a verdade. Olha, nós temos que ter Jesus o exemplo na nossa vida, né? Que nós possamos sempre imitar Jesus em tudo. Olha que coisa linda que Jesus era, irmão. Jesus era só amor. Às vezes ele ficava nervoso, né? Que lá quebrou tudo lá no... uma vez no comércio lá, que estavam fazendo comércio na casa de Deus. Mas Jesus era amor, ele nos ensinava isso. Tá? Então, o que nós devemos fazer na nossa vida, irmão? Temos que ter cuidado hoje, na nossa vida, com as coisas que nos embaraçam. Por exemplo, o nosso agir. Irmão, você pode chegar lá 8 horas da manhã para me encontrar? Aí o irmão vai falar para a pessoa, vou sim, 8 horas eu vou lá. Aí o que acontece? Dormiu demais, passou da hora. Aí o irmão liga e fala, olha só, houve aqui um probleminha, mas eu vou estar aí daqui a 15 minutos. Irmãos, você está pecando. Ué, mas por quê? Porque você não falou a verdade. Você tem que falar, irmão, eu dormi demais, não despertou, eu estou atrasada e vou chegar atrasada. Se a irmã quiser me esperar, amém. Se não, eu também eu desculpo, né? Porque eu sei que eu estou errada diante dessa situação. Então, é isso que embaraça a vida do cristão. É tipo, o telefone tocar, você não quer falar com aquela pessoa naquele momento. Por quê? Não é porque você é ruim, não, irmão. É porque, às vezes, você está com uma tarefa, você não pode parar. Aí, tem gente que faz assim, ó. O outro atender, já viram isso? Eu já vi. Eu já vi. Não, eu vou chegar, né? Faz assim, irmãos, se você está no telefone, atendendo para a pessoa e concorda com o que a pessoa falou, você também está pecando. Não, mas eu só atendi o telefone, eu só falei. Está pecando. Porque você sabe que é mentira dela e você está concordando. Então você tem que falar, olha só, vou dar o telefone aqui para ela resolver. Toma. Não coloque você nessa posição, irmão. É como você está num trabalho, né? Você está naquele trabalho, você tem que vender aquele produto e você sabe que aquele produto é uma enganação, é uma mentira descarada. Exatamente. E a pessoa... você é crente, irmão. Você não pode vender isso, irmão. E vai fazer isso. Vai fazer. Está tudo certo. Você vai gostar, porque esse produto, ele faz maravilha.
aí a pessoa leva o produto para casa, você usa o produto, não faz nada daquilo. O que ficou, a impressão que ficou na vida de quem comprou o produto seu? Aquela vendedora é uma mentirosa. E diz que é crente, hein? Ainda tem gente que fala assim. Então, cuidado, a gente tem que ter muito cuidado. Se o seu emprego, ele não te dá dando respaldo de você ser sincera diante das coisas de Deus, peça a Deus para abrir outra porta. Peça a Deus para abrir outra porta. Porque se você não pode ser sincero ou falar a verdade, então você não pode ser crente. Você está falando mentira, e o pai da mentira é o diabo. Então você está deixando o diabo comandar a sua vida, e você está pecando. Por isso que eu falo, temos que ter cuidado com os embaraços da vida. E o diabo, ele não brinca não, irmão. Ele coloca todo esse embaraço aí para que a gente venha cair diante de tudo, entendeu? Tropeçar cada vez mais, e a gente não conseguir pecado. Então, existem muitas coisas na nossa vida que é desse jeito. Olha, irmão, você tem um compromisso. Se eu tenho esse compromisso com o pastor Camilo, eu tenho que cumprir. Eu preciso cumprir esse compromisso, irmão. É minha palavra. Como você se comprometeu em você congregar nessa igreja. Para isso, para você congregar aqui, existe a liturgia, né, do culto. É assim, pastor, que fala? Existe o horário do culto. O cristão que não chega na hora do culto, ele está errado. Porque você se comprometeu a vir no culto e o culto começa às 6 horas. Por que você não se arrumou mais cedo na sua casa? Aqui não é bagunça não, irmãos. Aqui é a casa do Senhor. É isso que Jesus está falando. Né? É isso que Jesus... Se você mora longe, você pega 2 ônibus, 3 ônibus, sai de casa, então, irmão, 4 horas da manhã. Se você prometeu que você vai vir, se você prometeu que você vai congregar, que você vai vir no culto, então você tem que chegar no culto 6 horas, 6 horas. É isso que Jesus está nos alertando. É isso que Jesus está nos ensinando. Né? Que nós temos que ser fiel, cumprir, ser verdadeiro. Tá, irmãos? Ser verdadeiro. Então, eu me comprometi a congregar. Existem coisas difíceis que podem acontecer na nossa vida? Claro que sim, irmãos. Existe você passar mal. Tá? Você passar mal, você tem que ficar lá no banheiro antes de vir, aí você vai se atrasar. Mas é o que eu estou te falando, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo e Deus vê tudo. Você está entendendo? Então aconteceu naquela hora. Mas não você fazer um hábito da sua vida de você todo dia chegar atrasado no culto. Ah, eu não vou para a escola dominical, não. Mas por quê? Eu não consigo acordar. Que isso, irmãos? Isso é uma vergonha para nós. É uma vergonha. Diante de Deus, você não vir, você se comprometeu, você não está congregando aqui na igreja, rompendo em fé. Você tem que estar aqui. A não ser, igual eu falei, que pode existir algumas coisas na nossa vida, alguns acontecimentos, mas que isso seja comprovado, irmão. Né? Que possa ser verdadeiro diante de Deus. E não falar coisas que não é. Tipo, eu não cheguei, cheguei atrasada. Aconteceu um imprevisto. Qual imprevisto que aconteceu? Você ficou lá vendo a Netflix, se esqueceu da hora do culto, um banheiro só para 5 tomar banho, todo mundo se enrolou. Por isso que nós temos que ser o quê? Sábios. Então, Jesus nos alerta para isso. Que nós sejamos sinceros. Que nossa palavra seja correta. É igual eu falei do emprego. Se não está bom para você, que o Espírito Santo, ele sempre ele vem na nossa mente, ele fala, né? O Espírito Santo, ele sempre conversa comigo. Eu creio que conversa com vocês também, né? E ele vai falar, isso daí não é procedência de Deus, é procedência maligna. Você enganar os outros. Então, você não pode enganar. Né? Você não pode enganar as pessoas. Você tem que ser correto diante de Deus. Tá? Então, se você prometeu alguma coisa, algum compromisso,
com alguém, você deve cumprir, irmãos. Você não deve nunca deixar que a sua palavra não tenha credibilidade. A sua palavra, Jesus está falando que é o mais importante, né? Que é tipo a sua honra. A sua palavra é a sua honra. Se você deu, você está desonrando e você não cumpriu. Aqui as pessoas veem aquela irmã lá, coitada. Tudo que ela fala, ela não faz. E tem gente, irmãos, com tantas coisas para sua. Ah, o irmão não me pagou, então agora você não orou, agora tem a consequência. Entendeu? Você orou para fazer aquele compromisso? Ah, não pude lá cumprir. Você orou diante de Deus, você pediu sabedoria ao Senhor? Se o Senhor ia te dar condições. Irmãos, tem coisas que eu não posso assumir compromisso. Por quê? Porque eu tomo um remédio e muitas vezes esse remédio me deixa muito debilitada. Mas eu preciso tomar esse remédio. Então, tem coisas que eu não posso assumir compromisso, de fazer coisa pesada. Não dá para mim. Já fui uma mulher que eu fazia, lavava, passava, cozinhava, dava faxina em 3 casas, tinha 3 empregos. Agora, irmãos, eu não sou nada. Eu não aguento nem um gatinho pelo rabo. Fala a verdade. A pessoa, poxa, irmã, mas a senhora é tão forte, sou forte, aparentemente. Mas você não sabe. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu não posso assumir um compromisso que eu não vou cumprir depois. Tá? Então, antes de você fazer alguma coisa, você, por favor, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, para Deus nos mostrar realmente o que devemos fazer, se nós vamos cumprir, se nós não vamos cumprir. Então, temos que ter cuidado com esses embaraços da vida, que é assim, o diabo vai colocando cada vez mais ali para você, né? Ah, porque aí você é tão hostil que você tomou para si tudo aquilo que a irmã pediu. Você vai, irmã pode trazer um bolo, um salgadinho, não sei o quê. Aí chega lá, a irmã, posso? Aí chega lá na hora, na dispensa lá, poxa, eu só vou ter para o bolo, não vou ter para o salgadinho. Para que você prometeu? É nas pequenas coisas, irmãs, que Deus está falando conosco nessa manhã. São nas pequenas atitudes que nós tomamos, tá? Que nós devemos nos consertar diante dele, ser sincero, que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Temos que ser verdadeiro, transparente, né? Nós temos que ser transparente em tudo que nós fizemos. É igual que eu já falei aqui para os irmãos, não sendo repetitiva. Mas nós, crentes, somos muito visados, irmão. Muito visados em tudo que a gente faz. No seu agir, no seu falar, no seu andar, nas suas vestes, em tudo. As pessoas sempre te apontam. Então, vamos agir corretamente diante do Senhor, fazer as coisas que Jesus tem nos ensinado no Sermão do Monte, né? Não vamos fazer juramento que nós não podemos cumprir diante de Deus, tá? Vamos fazer exatamente o que o Senhor falou. Que a sua palavra, irmã, seja sim, sim ou não. Se você não puder falar, mesmo que você é boa de coração, você é hostil, a irmã falou, eu vou fazer, mas você não tem na sua casa, então não põe a mão onde você não alcança. Porque se você não fizer, você está descumprindo com a sua palavra. E a sua palavra não vai ter credibilidade. Você vai chegar lá com um bolinho, cadê o salgadinho? Irmã, não deu para fazer o salgadinho. Mentira, não deu para fazer o salgadinho porque você não tinha o que na dispensa. É isso que a gente tem que se atentar nos embaraços da vida. Tá bom, irmãos? Que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos, né? Os irmãos me perdoam, não deu. Vamos ler a conclusão. Desculpa, irmãos. Os irmãos me perdoam porque os irmãos sabem, né? Estou aqui, já acho que tinha 14 anos que eu não dava uma aula na escola dominical. Fechei tudo aqui, peraí, só um minuto. Conclusão. Vamos ler a conclusão. Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a qualidade de vida do cristão deve exceder em muito a dos religiosos fariseus. Essa diferença, entre outras coisas, se manifesta naquilo que falamos, mostrando assim que a mudança é de dentro para fora. Ele mesmo disse, a boca fala do que está cheio o coração. Tudo que falamos deve ser verdadeiro,
confiável, refletindo tão somente o sentido daquilo que se quer dizer. Para isso, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra dita, pois o caráter do cristão dispensa tal recurso. Então, é o que Jesus falou. O nosso caráter dispensa o tal recurso de jurar. É que nossa palavra tem que ser verdadeira, confiável, tá bom, irmãos? E refletindo tudo de dentro para fora. É que haja transformação na nossa vida. Que hoje, irmãos, se a gente tem algum erro, né, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha nos mostrar, né, e que nós, a partir de hoje, venhamos conseguir se afastar da mentira. Porque a mentira, irmãos, ela é tão perigosa na nossa vida, que tem pessoas que ela vai mentindo cada vez mais, mentindo. Quando vê, tudo que ela fala, o coração dela está cheio de mentira, de engano. Então, tudo que ela fala é mentira. Os psiquiatras aí dizem que existe uma doença que diz que é mitomania, a doença da mentira. Eu falo que é a doença do diabo na vida do crente. Não deixa a mentira entrar na sua vida. Não deixa, irmãos. Vamos ser confiável, tá? Que a nossa palavra tenha sempre credibilidade naquilo que Deus falar, naquilo que Deus colocar no nosso coração, né? No nosso agir. Que a nossa palavra tenha credibilidade no que sair do nosso coração pela nossa boca. Que as pessoas possam confiar em você. Vou fazer uma pergunta. Se tu der uma palavra hoje, a pessoa pode confiar em você? Pode? Amém, glória a Deus. Então, nós estamos no caminho certo para chegar no céu. Amém? Mas já teve vezes que ninguém pode confiar em você. Ou você foi certinho a vida inteira? Não. Né? Não foi, irmão. Não adianta. Nós somos falhos. Mas, a partir do momento que o Senhor, que você entregou a sua vida para Jesus, entregou a sua vida para Jesus, você é transformado. E aí, o que acontece na nossa vida?